Olá, essa é a Lojinha do Bom Senso. Eu sou o Pedro Ramoa Eu sou a Vivian Mairink. e bem-vindos ao nosso videocast. Estamos no YouTube, no Spotify e em muitas pílulas no Instagram. Isso aí. É só seguir. Bora? Se você tem alguma questão sobre a falta de bom senso no mundo, esse aqui é o lugar. A gente não tem as respostas, a gente não sabe o que exatamente é bom senso e a gente está aqui para procurar junto. É uma busca. É uma busca. A busca é o after. Vamos fazer um reclame aqui. Vamos começar com o Vamos. reclame aqui hoje. Temos coisinhas aqui pra vocês hoje. Que foi uma. A gente puxou uma caixinha de pergunta que, na verdade, foi atendendo à demanda popular, Sim, concorda? sim. Já era um assunto que há muito tempo aparecia espontaneamente na audiência, então a gente resolveu fazer uma caixinha de pergunta e veio uma pergunta maravilhosa. Preparado? Preparado, vamos lá. Lojinha, vi que meu marido mandou um foguinho para uma amiga. Me sinto traída, mas não sei se é o caso. O que fazer? Caraca, um foguinho, vamos lá. Um foguinho para uma amiga e ela não disse a amiga dela ou dele. Faz diferença? Cara, faria diferença e também faria diferença como ela descobriu. Porque como é que ela viu o foguinho? Ela pegou o celular dele pra dar uma olhada? Ela já Boa, tava boa pergunta. desconfiada? Boa pergunta. Puxado. Será que ela invadiu a privacidade dele? Porque é uma coisa muito frequente nos casais. Tem muita gente que compartilha a senha. Nunca entenderei. Também não, isso também Nunca não. entenderei, porque Cada um com a sua, né? isso podia acontecer em 2003, né? Que as pessoas estavam engatinhando na internet. Tinha gente que ainda não tinha nem e-mail, mas 2023, 20 anos Ah, depois, a gente acho, já acho sabe onde é que isso vai puxado. parar. Acho puxado. Então, E toda uma questão de enciclopédia também, né? Porque cada vez mais a gente está se comunicando por emojis. isso E é um aí, episódio inteiro o só que que é um disso. foguinho, gente? Claro, né? A gente sabe. A gente sabe. Aham. Mas assim, difícil, né? Toda essa interpretação. Porque tem alguns que eu fico muito na dúvida. Coração amarelo. Coração amarelo, pra mim, é um desinteresse absoluto. Mas e se a pessoa não era nada e de repente manda um coração amarelo? Não é É alguém com um. medo de dizer que te ama. Eu achei que era Psicologia dos Eu emojis. achei que era uma prévia de foguinho. Coração amarelo Pode é ser. para testar a Tem um temperatura. que eu não entendo nunca, que eu vou tentar reproduzir, porque é difícil de explicar, que é um emoji amarelo, é uma cara, uma carinha, e Ah. é meio assim, ó. É assim ou é aquele babando? Que tem Não, não é o um. babando, é o que é meio rosnandinho, assim. Isso eu nem sei qual é. Ele Você tá vai ter que rosnando. colocar na A minha edição. mãe é que mais me manda, e pra mim, eu olhava aquilo como uma coisa meio. Só que aí a minha mãe me Não, manda. mas a gente não pode confiar nas mães, porque minha mãe manda às vezes, eu tô com muita saudade de vocês e tal, porque a gente mora em países diferentes, e ela manda o emoji chorando de rir, De... juro. Amo. Pois é, esse rosnando a minha mãe me manda, e eu fico tipo, mas o que isso quer dizer? Tá Mas puta? eu acho que pra ela é uma coisa meio borrowed, sabe? Tipo, Entendi, hum. entendi. E pra mim seria tipo, Ah, querido, chega mais. chega mais. Ou Mas, seja, o cara, foguinho tá posto, que que é a putaria. é putaria. Foguinho é putaria, mas e aí? É É um traição mandar um foguinho no foguinho? rabo, é um foguinho no rabo, É um né? foguinho no rabo. Sendo literal. Só que é traição um foguinho no rabo? Pelo Instagram, mandar um foguinho? Porque assim, isso revela a sua intenção. Uhum. Porque existe aí no seu imaginário, talvez, uma vontade de. É. Mas se ela não for consumada, é traição? Não, e será que essa manifestação da mini vontade não é até um pouquinho saudável? Eu acho. Porque, né, gente, vamos combinar que se a gente tem discutido tanto relacionamentos abertos, poliamor, relacionamentos fechados, monogamia, é porque a questão está na mesa de todo Sim. mundo que está num relacionamento. Assim, ninguém resolveu qual é o acordo que deixa a gente mais feliz. A gente já sabe que o modelo atual é muito baseado numa organização de sociedade, geração de riqueza, que tem a ver com o capitalismo, né? Você Uhum. precisa criar famílias. Agora, que isso vai deixar um ser humano feliz, a gente também já sabe que está em aberto. Então, manter ali alguma presença no game, você como indivíduo, um foguinho, Pois é, e passa não também sei, não sei. passa por um lugar que é polêmico também, porque as redes sociais, ela pulveriza as relações, né, de uma certa forma. Então, assim,
o que talvez esse homem fosse dar uma cantada na rua, Dá uma uma olhada, olhada fixa. é um foguinho, É verdade. né? É a tradução digital de uma olhada um pouco prolongada no Exatamente. bar. É a tradução digital do fio-fio. Fio. Tá ligado? Do fio-fio? Tô ligada. Eu não sei assoviar e não dava pra fazer, mas. Fio. Mas Será que a pessoa ia confrontar, caso visse o marido, o namorado e tal, dando uma olhada prolongada para a garçonete que veio servindo o prato? Sim. Pois é. Mas tem um fiapo nessa toalha que é bom de puxar, e eu acho mais sério, porque, né, foguinho, isso aqui, nanã, beleza. Mas te fazer uma pergunta que é polêmica, mas é boa porque tá todo mundo querendo saber. Quando que deixa de ser uma vontade, um impulso, para ser uma traição de verdade? Pois é, isso eu acho que traição é igual mergulho em profundidade. Você tem que planejar antes se você vai mergulhar de aqualunge ou se você vai apneia. Se você vai chegar ali 2 metros, ok, mas planeja antes, porque enquanto você não está envolvido, e o envolvimento pode acontecer em 3 dias, né, de troca de mensagens, antes disso acontecer, você sempre tem a chance de investir naquilo ali ou não, Sim. de corresponder àquilo ali ou não. E são muitas mini escolhas, né? E quando você decide trair, são muitas mini escolhas. Imagina, você é comprometido e aí você tá em casa e recebe uma mensagem. Chega aí. Brota. Entre estar deitado na sua cama, decidindo ir ou não, and brotar, chegar lá, você escolhe tomar um banho, espero que sim, se vestir, chamar o elevador, passar um desodorante, escolher a cueca, desce no carro, dirige, estaciona, procura uma vaga, sobe o elevador. Entendeu? Isso porque você trouxe um exemplo de máxima praticidade, que é um brota aí, a pessoa ainda assim faz mini escolhas. E a pessoa que vai se envolvendo dia a dia, por meses, e de repente tem esse álibi de que me envolvi, me apaixonei, como se fosse um aconteceu, acidente, exatamente. né? Como se fosse um trem descarregado. É isso. Porque não aconteceu. Porque tem níveis. Foi acontecendo. Tem níveis, exatamente. Tem níveis de traição, né? Tipo, porque assim, uma coisa é você consumou a traição na casa de outrem. Então isso envolve mini escolhas, porque você saiu de casa, escolheu uma roupa, pegou o carro, não sei o que, nananã. Ou você teve um beijo roubado no meio de uma festa. É completamente diferente, entendeu? É completamente diferente. Por exemplo, o Galeto Sats... Vou até tirar o óculos, porque agora a gente entra num assunto quentíssimo. O que aconteceu? De foguinho. Será que o que aconteceu no Galeto Sats foi sobre mini escolhas ou foi sobre um raio que simplesmente rolou? Entendeu? Exatamente. E qual é o contexto desta relação que tomou uma proporção, assunto de máxima importância nacional, né? Assim, qual era o acordo, se afinal de contas era um relacionamento de 3 meses? Nossa, isso é que me pega, Vivian. Isso é o que me pega. Porque assim, você acha? Não, um relacionamento de 3 meses tá engatinhando no que a gente entende como relação. Então, eu realmente, na minha vida pessoal, no que eu acredito, isso é uma opinião absolutamente minha, 3 meses de relacionamento, os acordos e os contratos e o que te fere ou não ainda está sendo estabelecido. Claro. Então, eu não acho que em 3 meses seja passível de chamar de traição ou não. Dessa comoção. Dessa comoção do jeito que foi, entendeu? Porque, desculpa, um namoro de 3 meses, ele não tá pavimentado. A pessoa não passou nem um Natal junto ainda, né? Exatamente. Não teve um ciclo de 4 estações, galera. E o que me incomoda... Vamos fazer uma mini ressalva, que estaremos sempre ao lado da mulher traída. Ah, com certeza. Sempre, né? Porque isso não é a história de uma mulher, é a história de toda
metade da população, de toda uma história, então a gente E uma sabe. carga do patriarcado que vem como uma avalanche desde sempre até os dias de hoje. E falamos já outras vezes o quanto que homens estão permitidos para ocupar esse papel e Exato. mulheres não. Então, partindo dessa premissa de que estamos do lado de uma mulher traída sempre, esse caso especificamente, ele tem tantas camadas do porquê que isso se tornou um assunto tão relevante, se afinal de contas era um namoro de 3 meses. Era um namoro de 3 meses, muito midiático, Pois é, que já era espetacularizado desde o início. E, ao meu ver, né, muito unilateral. Porque também você tem essa teoria. As coisas não estão só no que é dito, né? O corpo fala, você consegue interpretar coisas de outra forma. Então, assim, em algumas aparições públicas do casal, se você analisar as imagens, né? Tipo, imagens na tela. Você reconstituir o crime. Exato, você vê ali que só uma das partes estava all-in nessa relação, entendeu? E por que estava all-in? Aí é a questão da Porque espetacularização. tinha um interesse. Isso. Será que a pessoa está vivendo ou está gerando conteúdo? Um ponto, né, bem curioso de trazer à tona é que a música, né, que é o enlace de toda a história, que move toda essa narrativa, o hino do amor romântico não foi feito genuinamente pelo agente que se estava apaixonado. Não é uma autoria. Não é uma autoria, é uma equipe. Imagina, eu tô apaixonado por você. Breaking news. Isso não foi comentado. Imagina, eu estou apaixonado por você, então assim, vou fazer uma música pra você. Mobilizado pelo seu sentimento íntimo. É uma parada que, domingo de manhã. Tô amando muito a Vivian a ponto de escrever uma poesia e vou musicá-la e isso vai transbordar o que eu sinto. Não. Liguei pra Robson e falei, estou apaixonado, queria encomendar aí uma música de amor pra bombar. Meio história. E na nossa história tem esses 3 elementos aqui, junta. Você encomenda a música pro amor da sua vida? Gente, o que Vinícius de Moraes pensaria disso? Não, gente, é muita espetacularização da vida íntima. E aí, onde é que a gente chega com esse assunto? Que pra mim também tem essa parte, que eu não posso deixar passar, que é o quanto a gente tá bobo. A gente brasileiro a gente, ou a gente essa geração? Nós pessoas, a gente tá boboca. Porque acontece uma coisa dessa que, do meu ponto de vista hoje, após passou e eu tô analisando, que é completamente irrelevante. Completamente irrelevante, mas peraí, ainda tem um agravante que é muito capturada pela discussão feminista. Exato. Numa semana em que o feminismo estava posto à prova, porque tinha uma votação sobre aborto rolando. Mas é exatamente sobre isso, que é uma coisa absolutamente irrelevante, sequestrou todas as pautas do Brasil. Sim. E quem deu coro para isso acontecer fomos nós. Fomos nós que ficamos ali. Muita gente bacana, maravilhosos, colocando ali a coisa como uma pauta feminista. E eu acho que você pode dizer isso melhor do que eu. Aquilo é uma pauta feminista, um namoro de 3 meses, quase adolescente. Entendeu? Midiático. Assim, a questão voltamos a dizer que uma mulher traída sempre precisa mesmo, né, ter voz e acolhimento, mas é um desserviço quando a gente traduz o feminismo ou as estruturas patriarcais que fazem com que mulheres sejam sempre traídas para uma questão que é uma mini novela num reality ruim. Exatamente. Porque e que parece que tá tudo programado. É isso que eu ia falar, entendeu? Nada parece imprevisto nessa história. Só que a gente precisa engajar, a gente quer números, o jeito de ganhar dinheiro hoje em dia, né, no mainstream, no meio artístico, é um pouco por aí. Então você meio que vai dançando conforme a música e do nada, uma bobagem, uma irrelevância, vira uma pauta com uma bandeira por trás. E aí eu começo a olhar as coisas. É quase parte de um lançamento. Se você parar para pensar, assim, tipo, tem um lançamento de um clipe, aí tem um expose de um programa de culinária comentado por um papagaio, aí depois tem outro clipe, aí depois começa... Aí tem uma discussão sobre os assuntos que estavam sendo escamoteados.
abafados por esta cortina Porque de era o Lula na fumaça ONU, a descriminalização do do aborto aborto sendo votada, discutida, num país como o e Brasil. uma pauta de racismo localizada nos mesmos personagens da Sim, história, né? exatamente. Uma história difícil também, que passou completamente por debaixo do pano, ficou totalmente abafada. E isso tem tudo a ver com a lojinha do bom senso. Porque o que está posto na mesa depois de tudo que a gente disse agora? A gente está elegendo os nossos critérios com muito pouco bom senso. A nossa regra de bom senso, ela se estabelece quando a gente elege os nossos critérios de uma maneira construtiva, de uma maneira sólida. E eu acho que a gente não está fazendo isso, porque Não, a o rede que social aconteceu faz a essa gente última semana, reagir. a gente só reage e a gente não aprofunda, a gente não pensa. Juro, pessoas maravilhosas que eu admiro, ninguém parou 5 minutos para pensar, inclusive eu. Tipo, a gente não parou 5 minutos pra pensar que aquilo não fazia o menor sentido, que aquilo não tinha relevância nenhuma, pra virar, pra sequestrar as pautas. É uma coisa eu me lembro daquele vídeo do. Será que você realmente acha que estamos numa ameaça comunista? Você está pensando isso com a própria cabeça ou você está reproduzindo uma Nossa, você frase? chegou num ponto maravilhoso, porque tudo que aconteceu essa última semana com esse assunto que a gente já falou está no mesmo lugar da fake news da nossa tia que acredita que os Totalmente. alienígenas estão, Que a Terra é plana. sei lá, entendeu? Exatamente, que acreditam em qualquer coisa. Gente, vocês estavam de fato engajados nesta questão com as próprias palavras e as próprias reflexões, ou estavam reproduzindo aquilo que já estava bombando? Porque sim, esse é um assunto que é nitroglicerina, né? Com personagens muito midiáticos, Sim. então vai engajar. É natural que quem queira capitalizar em cima de um assunto use esse, mas a gente consumir e reproduzir, assim, nós que somos réis mortais, não somos Sim. geradores de conteúdo. E o breaking news das últimas 48 horas, pra mim, que foi o mais chocante, é você descobrir que a música, que é o centro dessa narrativa, nem foi feita pela própria pessoa que se dizia apaixonada. Inspirada. Ela não. Entendeu? Então, assim, é uma música de amor, Encomendada. encomendada. Então, tudo que tá posto não é nada. Não é nada, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. E a gente tá ali Consumindo esse conteúdo, reproduzindo esse e conteúdo. transformando tudo isso numa grande bandeira. Galera, Ou seja, melhorem. eu sou muito otário. A gente é otário. Não, isso é fato. Muito otário, cara. Isso é fato. A lojinha do bom senso. Querer o bom senso e abrir um balcão pra isso é coisa de otário. Exatamente. Porque, né? Tá difícil. Tá bem difícil. E conforme vai passando, vai ficando mais difícil. Será que a gente respondeu a nossa ouvinte, espectadora, a pessoa que falou sobre foguinho é traição? Cara, eu acho que a gente expôs aqui muitos assuntos Muitas relativamente camadas ao tema que ela traição. disse, e eu acho que ela pode chegar à conclusão dela sozinha. Mas vamos responder de uma maneira mais frontal, que é mandar foguinho na rede social para uma outra pessoa quando você está comprometido é considerado traição? Depende. Como é que você está elegendo os seus critérios? Na minha eleição de critério, eu não acho que seja traição. Não é grave. Não acho grave. Mas você, não sei, onde é que você mora? Que lugares você frequenta? Porque é isso que faz com que a gente eleja os nossos critérios assim ou assado. E aí também, se ela considera que o foguinho é traição, o que vai ser e o que não vai ser? Se o cara der um like numa foto que alguém está de biquíni e essa foto é pública, a nuance entre ser um interesse, você nunca vai saber. Não é. Essa traição vai estar colocada de um outro jeito, num comportamento dentro de casa, na intimidade, depende também do quanto que o cara está se afastando de você, se apagando dentro da relação. Invisibilizando isso? Invisibilizando. Invisibilizando você dentro da relação. Eu acho que a traição, ela não está no foguinho. O foguinho, ele é um E mais do elemento, que um isso, né? ingrediente. Eu acho que a gente também tem que chamar as coisas pelos nomes, que cara, é tão importante assim ele não mandar esse foguinho? Porque vai que é um cara maneiro, leal, que joga junto. Sabe o que eu achei que você fosse falar? Será que é tão importante assim ser fiel? Não, eu não ia falar isso, não. Eu não ia falar isso, porque
Não, Ah, é pra falar? É pra falar? Essa é a discussão também, né? Assim, a gente não sabe, gente, se a fidelidade deu certo. Invistam na lealdade, É que é muito mais isso. bacana. Hoje em muito dia eu mais- acredito muito mais nisso, assim. Eu não acredito em relação monogâmica e nem em relação poligâmica. Eu já não acredito nas relações. Você acredita em quê? Nada. Mas assim, desculpa, é minha história. Talvez Drop the mic. eu seja menos feliz, tá? Mas é o que eu vivi. Eu só posso dizer do que eu conheço. E o que eu conheço não foi maneiro. É. Porra, que pena. Mas estamos aqui doido pra queimar a língua, Eu né, tô doido Pedro? pra queimar a língua. Cadê esse? Sim. Entendeu? Cadê? Esse Aham. homem que vai chegar no balão. Gente, junto com esse anuncia que tem um espaço nesse coração pronto para ser ocupado. Porque eu acho que é isso, assim, tipo, a relação monogâmica, ela te coloca ali à prova num mundo impossível. Principalmente na pauta gay. Que aí a putaria tá posta. Ah, me conta. Claro que tá. Explica isso pra audiência Cara, a que não é energia gay. masculina, que são dois homens, aí você bota dois homens com essa energia, fica difícil, E entendeu? vocês são muito gatos, né? Eu acho que tem esse ingrediente de dificuldade. Quem? Vocês gays. Gente, que louca. Onde é que eles estão? Porque eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Gato também é muito relativo, então também não saberemos. Gato é muito relativo. Então, assim, não exatamente. saberemos. Mas eu realmente, Mas cara, na comparação eu tô no- entre o homem gay e o homem eu tô numa hétero, na minha fase- idade, eu vou te mostrar o trem fantasma que é. A gente vai dar uma passeada um dia. Você vai ver. Mas é engraçado, porque eu tô numa fase que eu olho e eu falo, cara, eu não acredito mais em porra nenhuma, entendeu? Aham. E aí é ruim, porque eu tô doido pra queimar a língua, tô doido pra falar, ah, não, existe sim. E tá se tornando cínico. Tem um. Tem um cara leal, legal. Nem todo, mas sempre. É. Sabe assim? Não saberemos sair dessa encruzilhada se a pergunta está morando nesse lugar, né? Assim, de que é traição e se traição, se a infidelidade é um pecado capital desse jeito. Pois é. Eu acho mais grave a deslealdade. Não, se eu tenho certamente. um parceiro que tá ali jogando junto, que é maneiro, irmão, não vai ser uma trepadinha que vai. Mas se você foi longe, você até perdoou a trepadinha, né? Ela tá na dúvida do foguinho, um emoji. Pô, o foguinho nem considero. Depende também do que viria depois do foguinho, né? A gente chegou a comentar isso. Mas para de procurar também, gata. Porque quem gente. procura acha, entendeu? E aí às vezes você acha uma coisa que não é nada e vira tudo. E não pode falar. Exato. Porque aí você vai ter que assumir que você entrou na privacidade do outro. Se Pois isso é. não tá no combinado, Eu você acho vai ficar numa que- situação chatíssima. Eu acho que não. Eu acho que é isso. Para de procurar, foguinho não é traição e eleja os seus critérios para você também estabelecer essa sua régua de bom senso de uma maneira coerente com o que você acredita. Aí se você realmente, depois disso, achar que esse foguinho é uma traição, aí você resolve. Apaga o foguinho. Essa é a Londinha do Bom Senso. Siga, compartilhe, ative o sininho. Ai, que bom que você falou isso, a gente comente. sempre esquece. Gente, se vocês gostaram, encaminha para alguém. Não precisa ser uma indireta, só encaminha, espalha. Né? É isso. A lojinha agradece. Comenta, manda pra sua amiga que tava te perguntando com a dúvida, entendeu? Faz isso girar, gente. Ajuda a gente aqui, ó, porque a gente já tá até apelando pro um anúncio aqui pra gente. Até semana que vem. Até. Ou até daqui a pouco. Eu achei Porque eu broto. otimista. Eu broto. Beijo. Beijo.